Boa tarde, tudo bem? E aí, pessoal, qual a boa do dia? Alguém conta uma novidade aí que aconteceu hoje, que foi bacana? Fala lá, Oliver, tudo bem? Bem-vindo aí. Oi, Thiago. Tudo Tudo bem, bem? olha? Tudo e você? Tudo ótimo. O pessoal tá entrando aí super animado aí para conversar com você. Vamos. E aí, como foi o dia? Cara, tranquilo, bicho. Mais um dia de confinamento, né? Então, isso que é ruim, né, mano? Todo dia, fim de semana fica igual o dia de semana, né? Pois é, pois é. Pois é, exatamente. O final de semana fica igual a todos os demais dias, né? É, E você? inclusive, não, também, o desafio é que de fim de semana você acaba puxando com o trabalho de semana, né? Fica um negócio misturado, não é como antigamente você deixava o trabalho no trabalho, né? Então, tem que Pois é, reaprender, né, a como lidar com isso, né? pois é. Mas está sendo um período interessante de toda forma. Sempre tem o seu aprendizado, né? Não, sem dúvida. Você tem filhos ou não? Não, ainda não. Ainda não? Ainda, então é um desafio a Inclusive, menos, né? então a minha logística é um pouquinho mais complicada que a tua. Imagino. Não, Não. imagino. Quem tem filho deve estar uma loucura total. Não, é diferente. A meninada em casa você está tendo aula online, né? É, Então, aí tem o primeiro desafio que é fazer aula online, cara, que é um sim. negócio para a idade deles. Eu tenho uma filha de 14 e um menino de 10, né? Ah, Então, para a idade deles ainda é uma experiência bem diferente. Então, sim. ajudar a manter a atenção, ajudar, sabe, a cumprir com a rotina como se estivesse indo para a escola de verdade, sabe? É É um um negócio novo bem interessante. aprendizado, né? Porque para a gente é mais fácil, né? Que a gente está mais acostumado a saber a diferença, né? Quando focar, né? Para jovens é um pouco mais Sim, complicado, sim, né? sim. Para eles é um pouco mais complicado. E o bom é que você não tem uma Mas, filha. Eu estava conversando com um amigo que tem filha de 5, 6 anos, que não tem como você hum, deixar na frente do computador e falar, pô, fica prestando atenção. Você tem que, não, 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 não. tipo, você tem que estar lá presente, porque a escola não é tipo, fica lá vendo um professor dando aula, né? Então É, é complicado, né? mas de fato tem uma parte bem interessante de ver como é que a menina se adapta a isso. Para minha filha, é engraçado, porque ela já, como a gente está na segunda semana já nesse esquema de confinamento, né? E ela afastada também da escola já tem 2 semanas e meia. Uhum. Ela já começa a incorporar essa nova rotina para o dia, sabe? Para um dia normal. E aí é interessante porque na sexta-feira eu estava até conversando com ela, né? Qual a grande diferença, né, de você fazer uma aula online para aula presencial? Aí ela falou assim, em termos de conteúdo nada, sabe? Até pelo contrário, assim, é até gostoso você trabalhar de uma maneira mais interativa, porque o conteúdo ele é entregue e você faz exercício em tempo, né? Em tempo real. Uma interação bem interessante. Mas a parte que ela achou que é engraçado é que a meninada arrumou uma outra forma de bagunçar, né? Então, como você Sim. não tem essa oportunidade, essa coisa de sala de aula e bagunça física em sala de aula, eles começam a fazer uma farra, cara, sabe? Com os chats e circular meme. Enfim, é muito engraçado, né? Eles estão reaprendendo, né, como que está 100% no online, né, que é um Sim, negócio desafiador para todo mundo, né? mas eu penso que essa experiência também é um negócio interessante de ver, porque em educação, um dos grandes questionamentos hoje é como é que vai ser o novo modelo, né? Sim, Pensando lá numa perspectiva de 5, 10 anos, como é que vai ser o modelo de educação, dado que, primeiro, a meninada tem uma facilidade enorme de se conectar a conteúdos sim. que, enfim, e aprender sozinho, né?
Tem. E de outra, essa possibilidade mesmo de agora, de uma maneira mais ampla, formalizar esse modelo EAD, né? Para ginásio e para colégio. Nossa, eu acho muito bacana ver isso acontecendo. Não, eu acho que legal é que, assim, se pensando do lado de negócio, já tinha bastante movimento de negócios internacionais, fazer uma parte home office, etc. Na escola, ninguém nunca tinha citado, né? Tipo, Pois é, pois é. e tiveram que agora, puta, do nada, falar, pô, temos que fazer porque não tem como, né? Então, é bacana. É verdade. Agora, ou faz, né? É, isso aí. Bom, acho que já damos uns 5 minutos iniciais, então, Oliver, muito obrigado aí por participar e aceitar fazer esse bate-papo. Queria que você, no começo, se apresentasse, contasse da sua vida, sua carreira, para o pessoal te conhecer melhor. E aí, sim, eu vou fazendo algumas perguntas, a gente vai abrir para algumas perguntas dos estudantes aqui no chat. Mas a ideia, assim, só para você entender o que eles estão passando, né? A gente propôs um desafio da quarentena, que é justamente ajudar os estudantes nesse período de quarentena a criar hábitos positivos, né? E diariamente eles recebem um desafio. Então a gente tem uma plataforma online que eles vão lá e recebem um desafio, e normalmente esses desafios são conectados com temas bacanas. Então, assim, desde felicidade, a gratidão, a relacionamento, e aí a gente vai entrar em temas de exercício, meditação, e aí são vários temas que efetivamente vão ajudar eles a refletir efetivamente propósito de vida, como criar hábitos saudáveis e como que eles conseguem efetivamente, uma vez entendendo como maximizar, né, sua rotina e aproveitar esse tempo de forma positiva para sair da crise de forma mais forte, né? Então, mais conectado com a família, com pessoas, tendo mais claro quais são as possíveis jornadas de vida que eles querem ter, que aí sim eles conseguem efetivamente se capacitar e aproveitar das oportunidades que a gente hoje tem, né? Porque para mim hoje não falta conteúdo, tem excesso de conteúdo, mas você tem que achar qual é aquele conteúdo certo para a sua oportunidade, na sua próxima oportunidade, para aí sim você se capacitar e estar preparado para essa próxima jornada de vida que você quer ir. Então, muito desse tema, desse bate-papo, entendendo você, você trazendo toda a sua experiência, sua jornada e essas mudanças que você está vendo que vai estar acontecendo no mundo, como que eles, você voltando aos 20 e poucos anos, estando numa universidade, o que você faria no lugar deles para se preparar para esse novo mundo que está surgindo e que essa crise, para mim, acelerou, né, esse movimento que o mundo vai passar, né, de trabalho remoto, né, e vários aprendizados. Lógico que tem vários desafios, mas tem vários aprendizados, né, que a gente estava citando que está surgindo, né. Sem dúvidas. Ok. Ok, vocês conseguem me ouvir bem primeiro? Tá tudo... Conseguem? Eu estou ouvindo bem, vocês estão ouvindo bem, pessoal? Sim, tá tudo certo. Sim, Legal, legal. tô ouvindo bem. Bom, então deixa eu começar primeiro agradecendo você, Thiago, e a todos que estão participando dessa conversa hoje, pela oportunidade de falar com vocês. Eu sou um fãzão do Thiago e do projeto que vocês produzem juntos. Eu acho que existe um valor enorme em trazer essas agendas e abrir essas oportunidades de conversas desde cedo, porque um dos grandes aprendizados para mim hoje é que essa capacidade de se conectar com os temas e de debater os temas e de entender o ponto do outro, talvez seja um dos grandes aceleradores que hoje fazem muita diferença quando você pensa nesse contexto todo de novo modelo de trabalho e como que as empresas, as pessoas estão se organizando para ele, tá? Então, eu primeiro queria agradecer mesmo essa oportunidade e dizer que é um prazer poder estar hoje com vocês em sábado de quarentena, para poder dividir um pouco da minha experiência e se conseguir responder um pouco das dúvidas que vocês eventualmente podem ter
com relação ao momento, né, o momento em que vocês estão e o que esperar dos próximos passos nessa grande jornada que é desenvolver a tua carreira e a você mesmo, né, simultaneamente. Como a gente estava falando antes da gente abrir essa conversa, hoje a diferença entre o pessoal e o profissional está praticamente sumida, num intervalo não tão distante de tempo. Você tinha clareza o que era trabalho e o que era vida pessoal, onde é que acabava o trabalho, onde começava a vida pessoal, e hoje isso é parte de um mesmo contexto, né, um novo normal. Então, é importante que vocês tenham essas oportunidades também de conversar e entender como é que isso destrava na prática. Bom, vamos lá. Eu sou o Oliver. Hoje eu sou um dos sócios da prática de People Advisory Services da EY. A EY é uma consultoria de negócios. Ela tem a sede dela nos Estados Unidos, mas ela opera basicamente em todos os países, em praticamente todos os países do mundo, né? A nossa prática de People Advisory Services é uma prática que foi constituída há pouco tempo e tem por grande objetivo entender como colaborar com as empresas, com o mercado, no sentido de evoluir a forma como as empresas fazem gestão de talentos, né? E como é que elas conectam essa agenda de talentos numa perspectiva de médio e longo prazo e estratégia. Eu comecei na EY há 17 anos. Eu costumo dizer que eu sou da turma de trainee de 2003. Eu sou formado em Direito, eu me formei em 2002 e passei um tempo fora do país estudando. Fiz a minha primeira pós fora do Brasil e quando eu voltei para o programa de trainee da EY e comecei como trainee da prática, de uma prática chamada na época de Human Capital, né? Que apesar desse nome Human Capital, era uma prática que fazia projetos de impostos dentro da agenda de pessoas. E passei parte da minha primeira experiência na EY como trainee staff em projetos que tinham esse conteúdo de tax e gradualmente eu fui migrando, talvez porque o público desses projetos sempre foram pessoas conectadas a temas de recursos humanos, eu fui migrando a minha atuação de tax para consultoria de recursos humanos. E desde 2012 eu foco exclusivamente em projetos que tenham temas de recursos humanos na agenda. Então, eu hoje faço projetos que nós chamamos de transformação da força de trabalho. O meu time, ele é um time que hoje tem aproximadamente 20 pessoas, né? Somos todos mais ou menos da mesma idade, assim, mais ou menos eu digo, né, todos na faixa dos 25 aos 40, então tem uma dispersão um pouco grande, mas, enfim, depois do 25 está todo mundo nivelado de novo, né? E são pessoas hoje, assim, essas pessoas todas são pessoas que vêm de diversas formações distintas, de diversas histórias distintas, né? E todas elas muito conectadas a essa agenda de tentar entender como é que a gente atua hoje para desenhar um futuro que a gente deseja, né, para amanhã. Então, tem sido uma jornada bem interessante. Eu, de início, e tenho tranquilidade de dizer que talvez seja também a realidade de muitos de vocês. Eu, quando comecei na NSG, eu não tinha a menor noção ainda do que eu gostaria de fazer. E de tempos em tempos eu ainda acho que eu ainda não sei o que eu quero fazer. Mas eu acredito muito que a vida no final do dia é muito circunstancial. Você vai, né, um passo por vez, e descobrindo a cada passo uma coisa diferente, vai se ajustando a ela enfim, e você segue dessa forma, sem grandes planejamentos de prazos muito dilatados, né, tentando viver um dia de cada vez, entender um dia de cada vez para daí desenhar, né, as suas ações. Então eu não imaginava que eu fosse, depois de 17, primeiro eu não imaginava que eu fosse permanecer por mais de 3 anos numa empresa. Então eu, quando comecei, eu tinha uma ideia que eu não ficaria por muito mais do que 2, 3 anos na empresa. De 17 anos depois, eu me surpreendo, né, como a minha carreira dentro de uma empresa de consultoria se desenvolveu.
E eu penso que, enfim, né, é como eu disse, é um dia de cada vez. Hoje eu tenho esse chapéu de liderar uma prática de transformação para força de trabalho, junto com esse time de 20 pessoas, que são um time que eu admiro demais, com essa clareza de que, putz, a gente tem ainda um caminho enorme, né, para rodar, e certamente muita coisa ainda vai acontecer, como cenas de próximos capítulos, né. É muito legal, e assim, pensando nesses anos que você teve crescimento, oportunidades, e você conseguiu se destacar em inúmeras oportunidades que você teve dentro da UI, o que para você foi o seu diferencial para você conseguir efetivamente se destacar e conseguir subir até conseguir liderar, chegar a partner de uma das grandes empresas e conseguir liderar uma prática? Como que você enxerga isso, que foi essa sua trilha e como que você conseguiu se diferenciar nisso? Que foi importante para você? Sabe que eu nunca pensei de uma forma muito estruturada sobre como é que eu consegui chegar, sabe? Como é que eu fui, então, de um ponto onde no início eu não tinha sequer uma pretensão de permanecer por tanto tempo numa empresa, até a posição de sócio, que dentro de uma empresa como a EY, uma empresa de consultoria, não é o fim da carreira, mas é já um estágio onde você passa a ter um papel muito mais voltado ao desenho da estratégia de uma prática inteira e menos atuação em campo, né? Mas às vezes eu imagino o seguinte, que até quando eu passei pelo processo pelo processo de admissão à sociedade, eu passei por uma série de entrevistas, né? Você tem enfim, é um processinho mesmo, né? Que você cumpre durante 2, 3 anos até você ser admitido à sociedade. E nesse processo todo você conversa com uma série de sócios, outros sócios sêniores, né, mais experientes do que você, porque você é constantemente testado para que eles tenham também conforto, já que você vai ser sócio do negócio, né, do negócio com eles, que eles tenham tranquilidade de admitir um sócio que tenha, né, na perspectiva deles, um alinhamento sobre como conduzir o negócio, enfim, como conduzir oportunidades de mercado, etc. E eu me lembro que em uma das entrevistas, e foi com a pessoa que na época era considerada a mais sênior de todas, né? Ele me perguntou o seguinte, falou, Oliver, então você tem aqui todo um projeto, né, construído para que você seja promovido a essa posição de sócio, mas eu queria entender de você o que é que muda na tua perspectiva a partir do momento que você é promovido a sócio, né? O que é que muda na tua vida? E aí a minha resposta foi imediata, assim, no sentido, falei, cara, o nome dele é Vita, né? Falei, Vita, pergunta bacana para eu responder, porque eu vou bem sincero, eu não consigo entender ainda o que é diferente da minha vida hoje versus a vida que eu tinha quando eu era um trainee da empresa. E ele olhou para mim assim, quase como aquela coisa de falar, cara, não, resposta errada, sabe? A resposta deveria ter sido mais formulada, né? Mas eu falei, cara, eu não consigo. Quando eu penso assim, na maneira que eu me sinto hoje versus a maneira que eu me sentia lá atrás, quando eu entrei na empresa para trabalhar, eu não consigo enxergar grandes diferenças. E aí, foi a primeira vez que eu pensei, cara, que bacana que é isso, porque mesmo na iminência dessa promoção a sócio, eu continuo mantendo aquela chama da curiosidade acesa, né? E eu acho que no final do dia, é isso que me mantém andando. Depois de 17 anos, eu não sou de olhar muito para trás, eu olho muito, sabe, eu fico pensando no que vem adiante, mas se um dia eu olhar, se tivesse essa vontade de olhar, eu tenho essa clareza de que essa coisa da curiosidade sempre foi uma constante na minha jornada. Então eu diria que me manter curioso e ativo nesse sentido talvez tenha sido uma dos motivadores de eu ter conseguido progredir. É muito legal, assim, também acredito, assim, até a gente estava comentando no começo do call sobre
a mudança do modelo de educação, né, e como que efetivamente, para mim, a velocidade do negócio está muito mais rápido do que a velocidade da educação. E aí, quando a gente pensa até, quando você falou que você tem um time de 20 pessoas, quando você pensa em contratar 20 pessoas ou ter pessoas no seu time, o que vem na sua cabeça, o que você busca, qual é o tipo de pessoas que você gostaria de ter num time? Cara, eu hoje, Thiago, deixa eu só mudar aqui um pouquinho, porque eu tô, tem uma, talvez dê uma chacoalhada aqui, mas é só por conta da luz. Estou longe da luz. Bom, melhorou um pouquinho. Bom, eu hoje, quando eu pego e olho para a composição do time, eu fundamentalmente procuro entender perfis, assim, o comportamento da pessoa que vem para a gente para uma entrevista para uma oportunidade qualquer dentro do nosso grupo. E por que eu faço isso, sabe? Eu já, enfim, eu já tive muitas experiências em seleção de candidatos que vieram, sabe, chegaram para a gente assim, com todo o perfil técnico, né, para poder trabalhar conosco, mas depois de começar do trabalho, de fato, não conseguia trabalhar, sabe, não conseguia produzir. E até que chegou um ponto que a gente fez um acordo dentro do time de que a gente não iria mais para processos de seleção com base em critérios técnicos. Nós faríamos, então, ao invés de entrevistas técnicas, nós faríamos entrevistas comportamentais. E aí, as entrevistas geralmente são feitas em 3 pessoas, né? Então, cada uma das 3 pessoas avalia um aspecto comportamental daquele candidato, né? Então, hoje a gente vai muito a gente procura entender o comportamento da pessoa com relação, por exemplo, à iniciativa, né? Ao cuidado que ela tem com o próprio desenvolvimento dela, né? Assim, o que ela lê, por que ela está lendo aquilo que ela está, por que ela leu aquilo que ela lê, né? Áreas de interesse e também aspectos que podem nos ajudar a entender se a pessoa ela tem potencial de colaborar. E a gente pergunta coisas do tipo, sabe? Que esporte você pratica, sabe? Que esporte que você acompanha, sabe? E não que isso seja um definidor de se a pessoa vem ou não. Claro que a gente tem também uma avaliação da parte técnica, mas hoje a gente acredita muito que a parte técnica para o trabalho você ensina no trabalho, sabe? Em tempo de projeto você direciona. Eu não preciso que entre, que a pessoa chegue para o meu time, especialmente para as primeiras posições, super bem formada ou super técnica em determinado assunto, porque no trabalho a gente redireciona ou acelera, né? Agora, a parte comportamental já é diferente, né? A pessoa, muitas vezes, essas sutilezas de, putz, como é que você toma conta da tua própria formação, diz muito sobre a pessoa Sim. que está chegando para o teu time, né? Concordo então, hoje a gente trabalha muito com essa orientação, né? Vamos tentar encontrar os comportamentos que a gente quer nos nossos times, os comportamentos que a gente gostaria de internalizar na nossa própria equipe, e a parte técnica depois a gente cuida para ajudar a formar, né, naquilo que for necessário acelerar. Então, sem dúvida. Eu acredito que isso até... isso, Link, eu também acredito muito nisso, né, que cada vez mais tem estudos provando, né, que os melhores talentos são aqueles que têm o comportamento, né, a atitude, né, curiosidade, né, que é tudo que você não mensura no técnico, né, tá na pessoa e na força dela. E aí a Mariana fez uma pergunta que eu acho que linka com isso, que ela falou, pô, você é formado em Direito, hoje o cargo que você tem, né, ou até a vertente que você foi, não tem muito a ver com Direito, como que você conseguiu passar essa barreira, né, e como você conseguiu evoluir, dado que não é fundamentalmente onde você teve, né, você foi para a universidade, ficou 5 anos, mas, putz, seguiu uma carreira diferente, né, como que isso aconteceu, né, e se é normal no seu time ter pessoas de áreas diferentes, não especificamente linkado naquilo que você precisa no na primeiro... formação acadêmica. E é uma pergunta muito boa mesmo. Em consultoria,
a formação técnica, ela é importante se você for seguir uma carreira especialista, né? Então, por exemplo, é uma pessoa que tem, enfim, que vai trabalhar num time que tem projetos de, sei lá, marcas e patentes. Vou dar um exemplo qualquer, tá? Então a pessoa precisa conhecer muito de marcas e patentes para poder ser efetivo em projetos que tenham por objeto marcas e patentes. No nosso caso, a gente faz projetos de consultoria de gestão em pessoas. Então nós não temos assim produto para entregar. Nós temos abordagens para ajudar os nossos clientes a entender quais os desafios que eles têm de priorizar e aí construir com eles ações que possam endereçar esses problemas. Então, quando você pega e tem na tua, como entrega algo tão aberto quanto é resolver problema, a formação, a sua formação técnica, ela passa a ser menos importante. Menos importante. E aí, eu vou te dar o meu exemplo. Eu me formei em Direito, então, né? E por algum tempo na minha carreira, eu trabalhei direcionado em temas que eram relacionados a Direito. Quando eu migrei para a consultoria, a necessidade de consultar códigos, normas, etc., ficou menor, né, porque ali a demanda era muito mais entender como que o modelo para a solução de problemas que o direito te ajuda a formar. O direito, diferente das engenharias, por exemplo, ele passa com você 5 anos te ajudando a trabalhar muito mais com situações que não têm resposta A e B, sabe? Respostas não tão binárias, né? Então, você acaba tendo um modelo mental de solução de problemas que é bastante diferente do modelo mental de solução de problemas que o engenheiro te traz. E o bacana é que quando você combina esses dois modelos, né, acaba que o grupo constrói uma capacidade para endereçar problemas de uma maneira completamente diferente e muito criativa. Então, para a pergunta, eu diria que qualquer formação que você faça é importante no sentido que aquela matéria que você está estudando, ela vai te dar um método para resolver problema que é próprio daquela matéria, mas que pode ser aplicada para qualquer problema. Entendeu? Então, por exemplo, no nosso time, nós temos um biólogo. No nosso time, nós temos engenheiros, nós temos um astrônomo, nós temos um físico, tem eu de advogado, tem alguns economistas, mas tem um designer. Então, a gente usa desse grupo para, dado um determinado desafio, como é que a gente constrói uma solução que enderece de fato, que enderece aquele desafio com a máxima proximidade possível com relação àquilo que o teu cliente enxerga como valioso, né? Então, qualquer formação te ajuda, porque toda formação, toda matéria que você vai estudar, ela vai te ensinar a pensar problema de uma maneira muito estruturada, né? Então, isso para mim é aplicável depois para qualquer área de atuação que você vai escolher, exceto aquelas atuações que sejam de fato técnicas, né? Não, muito legal, assim. E inclusive a gente tem até pessoas de várias áreas e é isso uma pergunta muito comum. Ah, eu sou biólogo, faço engenharia florestal, E assim, as pessoas têm várias skills diferentes, né? Várias habilidades e é muito o que eu defendo, né? Hoje, quando você olha até para a estatística, acho que hoje menos de 25% das pessoas seguem a própria profissão, que é formado, eles fazem outras coisas, e você olha as empresas até mais modernas, startups, o cara a cada 6 meses está fazendo uma coisa diferente. Então é impossível o cara ser contratado só para fazer aquilo especificamente, porque o mundo está mudando muito rápido, né? Então é muito nessa linha. E a Luísa fez uma pergunta bem legal aqui, que ela até falou, pô, a gente está num desafio agora foi o que você comentou, pô, tô em casa, tenho que gerenciar várias coisas, sou super curioso, tenho que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Como que você consegue priorizar, focar, né, e garantir que você não está fazendo 10.000 projetos e não faz nenhum direito? Você consegue garantir que, pô, vamos focar naquilo que é mais importante, né? Quais dicas você traz aí para o pessoal com essa questão do foco, né, e garantir que você entrega o melhor? Boa pergunta também.
Porque hoje, uma das grandes dificuldades que a gente enxerga nos times e nas pessoas é o foco para priorizar aquilo que tem que ser feito, tá? E não só com relação ao trabalho que o grupo tem que entregar, mas até a gestão da tua própria agenda. Hoje é bastante difícil de ser feita porque a gente é bombardeado por informações de diversas fontes distintas e a todo momento, em temas que não são relacionados, mas que acabam gerando para você uma ansiedade enorme e uma sensação de que você está ficando para trás de alguma coisa, né? A gente... Oi, Oliver, o som saiu. Desculpa, eu Voltou, acho que eu voltou, apertei voltou. aqui alguma coisa. Agora voltou. Eu estava dizendo que existem até estudos dizendo que a gente perdeu a capacidade de concentrar, a nossa capacidade de concentração diminuiu 2% nos últimos 10 anos, porque é tanta coisa que você tem diariamente chegando no teu celular que você, de fato, perde um pouco desse foco de concentração. Oi, Foi. voltou? Voltou. Então, priorizar primeiro é uma atividade diária tua para você entender o que é que você tem que fazer. Então, eu ainda faço, eu tenho essa disciplina já desde a época do colégio, sabe? De anotar. Antes eu anotava na agendinha, hoje eu tenho um Kanbanzinho eletrônico um Kanbanzinho no meu celular, que eu pego e boto assim, as atividades todas que que precisam da minha atenção, e eu começo a movimentar aquelas atividades conforme, primeiro, o que eu tenho que fazer primeiro, né? E eu coloco em perspectiva daquilo que está sendo, daquilo que precisa da minha atenção, o que é que já está sendo executado, o que é que já foi executado, né? Para que eu tenha condições de fazer essa gestão de atividades com o mínimo de foco necessário. Gente, eu estou tendo um problema aqui porque tá parecendo que minha imagem não está indo. Vocês estão me enxergando? Aqui tá ok. Estamos enxergando bem. Tá tudo ok. Olha. Pronto, desculpa, gente. Então, Tranquilo. Não, muito legal. Então, você, assim, o primeiro ponto é a tua própria disciplina de diariamente revisar aquilo que você precisa fazer, né? E o segundo ponto, que está conectado com essa questão de priorizar o que tem que fazer, é começar a descartar e fechar aqueles canais de informações que não servem para nada, né? Porque, putz, pega, por exemplo, a própria dinâmica dos grupos de WhatsApp. Gente, é um negócio que De louco. é de louco, é muita distração. No mesmo grupo você fala sobre trabalho, você fala sobre família, você fala sobre o coronavírus, você recebe meme do Fábio Assunção. Fica difícil entender o que está acontecendo, cara, com tanta coisa sendo colocada no mesmo ambiente, né? Por todo mundo a toda hora. Então você começa a ficar de fato com essa percepção de que simplesmente você não consegue focar em nada. Então comecem a selecionar melhor as fontes que vocês fontes de informação, né? E consumir aquilo que esteja de fato conectado com alguma coisa que você queira desenvolver, né? Inclusive quebrar, né? Umas dicas que falam bastante quando você está no momento de foco, escolheu a atividade, fica 20, 30 minutos só fazendo aquilo, esquece, fecha e-mail, fecha WhatsApp, fecha tudo para não distrair, né? Porque até eles falam que quando você está numa atividade tipo flow, e daí você é interrompido até você voltar naquele pico, demora uns 10, 15 minutos. Então você Exato. perde muito se você não continuar até o fim, né? E terminar a atividade, né? Exato, e é exatamente isso. Para cada interrupção que você tem, você demora um tempo significativo para retomar do ponto onde você foi interrompido. Então, essa disciplina mesmo de pegar uma atividade, colocar aquela atividade, executar ela
um intervalo mínimo de tempo, é fundamental para que você consiga, né, ter essa sensação de, enfim, consiga progredir com várias atividades ao mesmo tempo. Não existe aquele conceito que o pessoal fala, eu sou multitasking. Multitasking, né? Não existe. Isso aí é uma baboseira sem fim, sabe? Eu não, uma não mentira conheço. que contam, né? Que não faz sentido nenhum, né? Que já tem Assim, muitos estudos que mostram que 99% das pessoas não são melhores no multitasking, né? Então... Exatamente isso. Então, não tem mágica, sabe? Uma coisa de cada vez. Muito legal. E assim, tiveram duas perguntas, a Larissa e a Tamires, estão relacionadas, são similares. Assim, a Larissa falou, como que você entra numa empresa como estágio, consegue progredir, né? E conseguir as oportunidades, e da Tamires foi no sentido, como você como estágio, que entrou, está há poucos meses na empresa, deu esse coronavírus, como que você se destaca, né? Mostra para o seu gestor, porque assim, é todo um desafio novo, né? Estagiário, começou, tá com aquela motivação toda, tá essa loucura total, e como que você enxerga que eles conseguem, mesmo numa situação dessa, se destacar, mostrar e mostrar seu potencial? O que você enxerga que seria bacana para eles? Olha, eu vou dar o exemplo do que acontece no meu time, tá? Nessas 20 pessoas, tem pessoas que chegaram para trabalhar com a gente nesse ano, né? Quer dizer, esse ano não, mas no final do ano passado. Então, ficaram pouco tempo conosco até esse processo todo de afastamento social. E aí, o que elas fazem, que eu acho super legal, cara, né? Elas, primeiro, dado que você tem, assim, dentro do nosso time, uma série de projetos que são anteriores à chegada delas, né? Mas que são projetos que ainda são discutidos com novos clientes, metodologias, entregáveis. Elas começaram a pegar esses projetos todos e começaram a fazer uma análise crítica de quem nunca viu aquele projeto na vida, né? Nunca viu aquele relatório na vida, nunca viu aquele entregável na vida, e começaram a fazer uma leitura, mesmo assim, eu que não entendo nada sobre o que foi, eu não sei nada sobre o que aconteceu, consigo entender aquilo que está sendo proposto, né? Porque se eu não conseguir, eu preciso pegar e começar a recomendar aqui algumas sugestões de melhoria para que o entregável próximo seja melhor do que o anterior. Então, ter essa iniciativa, eu acho super bacana, né? As pessoas muitas pessoas têm uma forma muito passiva de se comportar quando você não tem uma gestão tão atuante, sabe? Alguém tão de perto que não é nem gestão, tá? Você não tem a figura daquela pessoa que fica olhando todo mundo e direcionando o trabalho de todo mundo. Então, e acabam com isso formando um comportamento muito passivo. Eu, particularmente, não gosto, sabe? Eu gosto quando as pessoas me chamam, assim, eu sinto que o time está andando, está evoluindo, quando as pessoas me chamam, mas para me dar uma desafiada em alguma coisa, sabe? Fala, cara, você conhece isso? Você já ouviu aquilo? Porque isso, para mim, é um sinal que a pessoa tem aqueles comportamentos que eu procuro identificar, sabe? Ela tem iniciativa, ela tem essa vontade, ela tem responsabilidade, ela assume essa responsabilidade pela sua formação, sabe? Ela está trazendo uma coisa para mim, para tentar me ensinar alguma coisa, para tentar, enfim, me chamar, chamar minha atenção para alguma coisa. Enfim, eu vejo isso como algo muito positivo nesse momento em que você tem esse afastamento obrigatório. Essa iniciativa de procurar manter uma conversa andando, mas com base em alguma coisa que, ninguém me pediu para fazer, mas eu entendo que isso aqui pode fazer sentido para aquilo que a gente está fazendo. Então, olha aqui, vamos conversar. Então, eu vejo esse comportamento como muito positivo. De fato, para mim faz uma diferença enorme. Eu super concordo. Eu acho que esse é o pensamento que muitos pensam que o chefe quer que todo mundo só concorde com ele. E pelo contrário, né? Você tem a diversidade, você quer efetivamente inovar, trazer ideias diferentes, né? E poder efetivamente ter um olhar diferenciado, que é o que efetivamente traz o benefício de ter uma equipe diversa, né?
Uma outra pergunta que eu achei interessante, que linka com o futuro de trabalho, né, e sobre essas mudanças que a gente está tendo. Primeiro, a Isabelle perguntou como que um profissional de gestão de pessoas, tá olhando para esse mercado que vai acontecer, né, e esse futuro. E aí a Amanda trouxe até uma coisa interessante, fala, pô, legal, você falou muito dessa questão que, pô, eu busco para o meu time mais esse lado comportamental, socioemocional, etc., mas o processo seletivo continua tradicional, né? Quando você olha lá no processo de entrada, o cara pede lá um monte de teste de lógica, depois de contabilidade, coisas bem específicas, que normalmente, às vezes um potencial pode saber ter esse socioemocional muito bem desenvolvido, mas não especificamente esse analítico, mas que para você poderia servir. Então, como que vocês estão levando isso, né, para mudar essa forma que as empresas selecionam, né? É uma pergunta também boa, porque essa agenda de futuro é uma agenda que contrasta muito com as práticas, cara. Quando você pega e leva uma agenda dessa para as empresas, a maioria delas, eu diria, tem um entendimento de que é uma agenda que vai trazer um impacto para a forma como ela organiza as pessoas para o trabalho, né? Algumas empresas já sofrem esse contexto de ter de mudar o modelo como gestão de pessoas é feito no dia a dia. As empresas de tecnologia são um grande exemplo disso, né? Mas a realidade da maioria ainda existe algo lá na frente que a gente precisa conhecer, né? Mas a maneira como nós nos organizamos para fazer trabalho, ela não valida muito desses conceitos ainda, né? Então você tem assim, eu vejo muito nessas conversas uma angústia grande de quem tem hoje essa responsabilidade dentro da função de recursos humanos, de entender o que é que está vindo, né? De endereçar aquilo, já começar a construir, a pensar em intervenções alinhadas para aquilo que está vindo, mas ao mesmo tempo um conflito enorme entre ter de pensar futuro e entregar aquilo que está acontecendo hoje, né? As empresas, elas operam num modelo de gestão de pessoas ainda muito baseado no conceito de que pessoas são recursos. Por isso que até o tema recursos humanos é um pouco cunhado com base nessa perspectiva de que as pessoas, elas são recursos dentro de uma cadeia de valor. Você movimenta os seus recursos na forma, por um conceito de demanda mesmo, né? E esse modelo ele está migrando deixa de ser gestão de recurso para ser gestão de talentos, que pode parecer que é uma diferença pequena, uma diferença conceitual, mas na prática, fazer gestão de talentos é uma coisa completamente diferente de fazer gestão de recursos. Porque o talento não é aquele cara não só aquele cara que entrega bem, mas aquele cara que te provoca, sabe? E provoca de uma forma mas provoca no sentido de desafiar aquilo que você faz versus aquilo que deveria ser feito, né? Dado esse processo todo de mudança do mercado de uma forma geral. Então, pensa lá. E aí, para o ponto de recrutamento. Quando hoje você tem lá que as linhas de negócios, né? Por exemplo, o meu time, tem uma demanda por pessoas que sejam muito mais comportamentais nisso, menos técnicas, porque o que a gente quer tentar entender é se aquela pessoa, dentro daquele time, ela vai jogar bem. A gente usa a metáfora do esporte muito para poder ilustrar essas conversas com mais, de uma maneira mais tangível. A gente fala de time e usa muito a metáfora do futebol, porque não adianta, por exemplo, eu contratar, sabe, sei lá, como chama aquele marido da Gisele Bündchen? Tom Brady, sei lá. Não adianta contratar o Phelps, que é um atleta de ponta, para jogar futebol no nosso time, porque o cara sabe já fazer natação, ele não é um atleta de futebol, né? Só que a forma como a empresa contrata, ela contrata só pessoas na natação, ela contrata futebol. Então, a gente começa a desafiar no sentido de, cara, o modelo, ele funciona para um perfil de negócio que a gente não quer mais. Ele não funciona para nos ajudar a construir o perfil de time e o perfil de entrega que nós nos propusemos a fazer.
Então, a nossa prática de seleção para as pessoas que vêm para o nosso time já é diferente da prática adotada hoje pela empresa na grande maioria das sublinhas. Porque não adianta tentar movimentar um modelo enorme, já consolidado de uma empresa como a nossa, de uma vez só. Os times acabam acomodando novas realidades porque eles têm demandas distintas. E aí você começa a criar essas abordagens distintas até que chega um momento em que o modelo acaba tendo que se adaptar. Mas eu vejo um conflito enorme entre endereçar futuro versus endereçar presente. Já existe uma consciência de que o modelo, na forma como ele é operado hoje, ele não entrega a agenda que está sendo construída para o futuro, mas o conflito entre pensar futuro e pensar presente é hoje um grande impeditivo das empresas de andar para poderem conseguirem andar mais rápido. Essa é a perspectiva que eu tenho. Tá? Não, muito legal. E aí... Pode falar, desculpa. O que não significa que esse modelo ele vai durar por muito tempo, tá? Só para dizer que é a maneira hoje que as pessoas sabem fazer, né? E como que até linkando com isso, na Gília perguntou sobre qual o impacto do coronavírus hoje nos negócios e como você vê esse futuro do trabalho, no sentido de, isso vai gerar muitos aprendizados, muitos desafios, né? E como que você enxerga que vai acontecer, né? Essas mudanças vão ser mais rápidas, como que se enxerga o mercado aqui para frente, que várias empresas vão ter grandes desafios, né? E ter essa pressão da modernização rápida, né, para poder sobreviver. Então, como que você está enxergando esse futuro aí? Eu assim, particularmente, eu estou assim, muito animado para o processo, para esse próximo momento pós-corona, porque essa agenda de futuro do trabalho, a gente tem isso incorporado no nosso ponto de vista sobre o que é que vai ser daqui para frente, né, modelo de gestão para recursos humanos, né? E a gente vem falando sobre isso já tem bastante tempo, desde 2016, 15, 16, a gente traz esses elementos para a mesa de conversa nas organizações e no início isso era muito difícil, porque as pessoas elas têm entendimentos diferentes sobre esses elementos que estão no entorno do mercado, né? E muitas vezes não conseguem fazer uma conexão rápida daquilo que está sendo falado versus aquilo que ela faz hoje, né? Então essa agenda foi tratada por muito tempo como algo, é muito conceitual, isso aqui não é para gente, isso aqui é para empresa de tecnologia, não é para uma indústria, sabe? Isso aqui é para a geração dos millennials, não pertence à geração dos boomers, por exemplo, né? E aí você tem um negócio como esse coronavírus chegando e de repente faz com que as empresas da noite por dia tenham de reorganizar completamente o modelo, o modelo de trabalho para colaborar, para ajudar a não disseminar esse vírus. E aí o exemplo clássico é, a empresa hoje que era super focada numa entrega tradicional de trabalho, então tinha lá um ambiente fechado, com aquela configuração clássica de mesinhas, cadeiras, computadores, salas, etc. E de repente aquela empresa que ela mesma super resistente a essa agenda de futuro agora está trabalhando em regime remoto, né? Então, da noite por dia, tiveram de movimentar todo mundo, sabe, de 0 home office para 100% home office. Quase 3 semanas depois, começa a perceber que, está funcionando. Então, por que eu fico super entusiasmado com o que está vindo adiante? Porque muito dos modelos e dos preconceitos de gestão que nós tínhamos, que as empresas tinham, com relação a, por exemplo, temas como flexibilidade, temas como o home office é um exemplo agora muito clássico, né? Sobre modelo de gestão, sobre papel de liderança, sobre uso da tecnologia, todos eles estão sendo testados na prática, né? E as empresas começam a ficar um pouco apavoradas, porque, por tanto tempo elas defenderam, por exemplo, que era impossível trabalhar remoto, e agora elas começam a perceber que sim, que elas começam a antecipar o futuro no sentido de quando a normalidade retomar, as pessoas que ficaram por tanto tempo ouvindo que não era possível porque o perfil do trabalho que vocês exercem
tem que ser executado daqui, vão começar a questionar os seus gestores, os seus líderes, mas não mais com aquele conceito teórico. Fala, pô, será que funciona? Vão vir com fatos dados mostrando que é possível sim, mesmo numa função que tradicionalmente era entregue dentro do escritório, é possível trabalhar de fora, e não só é possível do ponto de vista de execução do trabalho, mas olha aqui, inclusive produtividade aumentou. Então, eu acredito que a agenda de gestão ela vai ser duramente criticada, modelos vão ser duramente criticados, e as empresas vão ter que ser rápidas para endereçar agora, repensarem, primeiro ponto, modelo de gestão. Então, dado que agora trabalhar, por exemplo, de fora vai potencialmente se tornar a nova forma de trabalhar, o que é que isso impacta a maneira como você, por exemplo, faz recrutamento e seleção, o que é que você muda na tua agenda de como é que você treina aquela pessoa para o trabalho, como é que você avalia aquela pessoa para uma entrega boa, entendeu? Como é que você encarrega uma pessoa assim, se de repente, como é que vai ser o desenvolvimento daquela pessoa do ponto de vista de carreira mesmo, né? Daqui por diante. Então, vai impactar o modelo de gestão, vai impactar a proposta de valor e vai impactar um terceiro, e isso deixa as pessoas apavoradas, é o papel do líder, sabe? O papel do gestor. Será que as pessoas precisam de gestão para performar bem? Sim. Excelente ponto. E aí, pegando muito nesse link do que você acredita, né, e que você trouxe muito desse lado comportamental, daí tem a Ana, Francine, Bianca, todos falaram de temas similares, que está ligado a essa questão de como que você, no lugar desses jovens hoje, você está, exemplo, você está numa universidade, ou se formou recentemente, onde você gastaria energia para aumentar seu conhecimento e em que áreas você efetivamente buscaria esses conhecimentos que você acredita poder ser diferenciado para você no longo prazo, para enfrentar esse novo mundo que vai surgir, né, pós-coronavírus, que vai ser um mundo com muito mais desafios aí, assim falando, né, de conseguir um emprego, né, se desenvolver numa empresa, né, como que você acha que eles deveriam fazer para se diferenciar, né, e quais competências eles deviam focar aí para se desenvolver? Aqui eu penso que assim, qualquer coisa que você traga para dentro, sabe, qualquer coisa que te enriqueça do ponto de vista intelectual e aumente a tua capacidade de fazer leituras de cenário, né? Então qualquer leitura te ajuda, sabe? Por exemplo, essa semana que passou, eu li alguns relatórios eu li o relatório do LinkedIn sobre o relatório 2020 sobre talentos, né? Então, no LinkedIn anualmente ele divulga a pesquisa enfim, uma pesquisa global que ele faz sobre talento para o futuro, né? Então, eu procuro me entender o que é que está acontecendo, o que as pessoas de fora, de outras indústrias entendem, falam sobre esse tema futuro do trabalho, o que eles desenham como o perfil do talento do futuro, quais as competências, quais os comportamentos. Não que isso seja determinante para aquilo que você vai estudar, mas isso também te direciona um pouco para você diversificar um pouco daquilo que você está lendo. Aquele ponto que eu estava comentando lá atrás, sabe? A gente tem que entender, tem que tentar ter uma leitura de contexto mais baseado, sabe, em evidência. A gente precisa qualificar melhor o que a gente está vivendo hoje. E a partir dali, você começa a programar o que é que você precisa entender com um pouco mais de profundidade para que você passe a ter um papel de propor também dentro desse contexto, e não só fique naquele comportamento passivo, aguardando que alguém pegue na tua mão e te diga, olha, é isso que você tem que fazer. Né? Então, eu procuro me manter conectado a essas tendências. Então, vendo o que a academia está falando, vendo o que é que as empresas estão falando, né? O que é que está sendo publicado com relação a esse tema. E ali começa a filtrar os conteúdos que eu vou de fato estudar. Então, eu vi o relatório do LinkedIn, eu fui olhar
um relatório sobre a questão do turnover nas organizações. É um estudo que foi publicado pelo governo americano, e eu fui atrás dessa informação do governo americano, porque a gente não tem uma estatística similar para o Brasil. Eu terminei um livro que não tem nada a ver com tecnologia, chamado A Arte de Pensar, que nada mais traz algumas técnicas e metodologias para você ler com mais qualidade, entendeu? Entender que aquilo que vem em texto também é estruturado com base em técnicas que se você tiver o conhecimento antecipado, você vai absorver melhor. E comecei ontem um livro que me chama muita atenção, porque eu gosto dessas abordagens que te ajudam a pensar e a construir com mais rapidez. Um livro chamado Sprint, que foi feito... eu li, é muito bom. Eu comecei a ler ontem, né? E eu estou achando super bacana. Ele te traz ali um pouco de conceitos e práticas sobre técnicas colaborativas de criação, tá? De desenho, então, de projetos, entregas, desde da ideação até entrega em 5 dias. Então, não tem uma regra para isso, sabe? Você vai muito guiado por aquilo que te interessa de fato, né? Então, como para mim interessa entender temas de futuro, como que vai ser organizado, entender como você pegar e ordenar um pouco melhor a sua cabeça. E me interessa muito essas técnicas todas de como trazer conceitos diferentes para que em conjunto a gente consiga construir coisas mais relevantes. Tenho ali as minhas leituras das últimas 2 semanas, né? Então... Excelente. Não, eu concordo também. Uma vez que você achou sua paixão, você tem que efetivamente gastar energia para maximizar que essa paixão, né, a motivação continue crescendo e tornando você uma pessoa melhor, né? Muito legal. A última pergunta que eu tenho, que aí o Alexandre, a Bianca trouxeram, sobre sua carreira, quais dificuldades você teve, como você conseguiu, né, enfrentar e sair vencedor dessas dificuldades durante toda essa carreira, e que dica que você tem para alguns estudantes até citaram, hoje eu estou num emprego, estou meio infeliz, né, como que eu consigo efetivamente achar a motivação, né, e para conseguir enfrentar o dia a dia, né? Isso é um ponto que conecta com uma agenda que a gente também fala muito, que é o tema de o que é que você quer, né? O que é que você espera da tua vida, o que é que você, como pessoa, gostaria de ajudar a resolver, né? Porque essa avaliação sobre aquilo que você faz no dia a dia, não importa a empresa que você esteja, né? Aquilo que você faz não te ajuda, sabe, a caminhar no sentido daquilo que motiva você, pessoa, não você profissional, sabe? Tem um grande... essa rotina que não se conecta àquilo que você quer, tem um grande potencial de te levar a uma situação de estresse, burnout e infelicidade no trabalho. Enfim. Então, a minha grande dificuldade nunca foi com relação àquilo que eu faço. Eu desde muito cedo, eu sempre me questionei muito com relação à capacidade, até onde vai a capacidade das empresas em tratar mal as pessoas, né? E pior que assim, foi exatamente essa conversa que me deixou assim alarmado lá atrás. As empresas tratam as pessoas muito mal, mano. As pessoas, elas dentro desse modelo mesmo de recurso, elas são tratadas, elas sofrem para conseguir fazerem coisas assim básicas do dia a dia, sofrem para produzir, sofrem para colaborar, sofrem porque não tem clareza sobre aquilo que é esperado delas, não tem clareza sobre o que ela precisa fazer para evoluir, não consegue conversar com as pessoas que trabalham com ela, porque todo mundo tem uma lógica um pouco, enfim, nociva de trabalho em grupo, é muito mais competição e menos colaboração. Então as pessoas sofrem quietas, às vezes, no ambiente de trabalho, porque a empresa ela é conceitualmente uma empresa boa. Então, putz, é uma oportunidade tão boa, você vai largar. Então, eu diria que essa avaliação sobre se está fazendo sentido para você, para aquilo que você quer, né, ela tem que ser feita constantemente, e sempre que você tiver dúvida sobre se está fazendo ou não sentido, né,
Luz amarela, mano. Mantenha essa pergunta acesa, porque se isso repetir por mais de 2, 3 semanas, é sinal que talvez você tenha de fazer, de pensar em se movimentar. E se movimentar não quer dizer sair da empresa, sabe? Sim. Se movimentar quer dizer, putz, será que é nesse time que eu tenho que será que não tem outro, enfim, um time que seja mais alinhado àquilo que eu quero, né? Então, ter claro aquilo que você quer como pessoa, e essas avaliações periódicas te ajudam. Nas organizações, qualquer que seja ela, sabe, aquelas mais bonitas, enfim, que as pessoas mais gostam de falar, daquelas que são tradicionalíssimas, né? Todas elas têm seus pontos positivos e os pontos negativos. Não existe romantismo nesse mundo, nesse sentido, tá? Você vai ter empresas que são conceitualmente ótimas, mas você pode ter o azar de cair num time escroto demais. Então, avalie o seu fit para o time, sabe? E hoje o que eu posso dizer é que as empresas, elas não são refratárias ao tema de movimentações internas. Então, aproveite disso, sabe? Para pegar e desafiar eventualmente os seus líderes sobre as oportunidades que vocês têm em outras áreas. Eu não vejo que a necessidade, que seja necessário sair, eu vejo que é necessário você reavaliar aquilo que você faz. Na minha carreira, eu tive sorte de, mesmo em times, quando o time não estava tão bem, eu tive sorte de sempre poder contar com pessoas que eu admirava. Fala, putz, tá, o trabalho não é legal, mas essa pessoa me desafia em algum ponto que me anima. Então, cara, vamos lá, sabe? Vamos passar desse projeto, vamos pro próximo, né? Então, se tem uma recomendação que eu poderia fazer, tenha sempre essa disciplina de tempos em tempos te perguntar se aquilo que você está fazendo hoje está conectado com aquilo que você quer para você, seja o que for, sabe? Putz, eu quero tratar de temas relacionados sei lá, a consumo consciente. Aquilo que você faz ajuda? Se não ajuda, cara, luz amarela. Não quer dizer que você tenha de sair, mas luz amarela. Pensa se aquilo que você está fazendo não deveria eventualmente ser reformulado. Né? E procure sempre assumir essa agenda para você, sabe? Não espere que alguém perceba que aquilo está desalinhado e te redirecione. Né? É aquilo, tem iniciativa, tem a iniciativa de tomar ação, a responsabilidade pelo teu desenvolvimento, né? E desde que não te falte integridade naquilo que você está fazendo, cara, segue adiante. Entendeu? Concordo plenamente e linka muito com o que esses primeiros desafios estão fazendo, que é justamente achar o que te traz energia, né, e qual o impacto, o que você quer deixar no mundo e estar conectado com esse, refletir para o seu dia a dia, né, e refletir esse lado, né, de como que você se conecta com... Porque, assim, nossa vida é tão curta, né? Se a gente viver lá sofrendo, não faz sentido, né? E justamente o protagonismo está na nossa mão. A gente não pode esperar dos outros para chegar e definir e falar o que é melhor para a gente. A gente tem que saber isso. E a gente tem que se desafiar, né? A buscar, testar, experimentar, até achar esse caminho feliz. Exato. Aí, né? Que vai maximizar. Que para mim esses grandes atletas, talentos, né, eles são tão bons porque eles conseguiram alinhar, né, algo que o mundo precisa com que ele é bom e ele consegue colocar energia e motivação naquilo. Então ele fica muito bom naquilo porque ele todo dia, para aquilo não é trabalho, né, é prazer, né, o cara gosta, né, que é muito do que você falou, né, cara. Desde que eu entrei na Ernst Young até hoje, cara, eu sinto prazer, gosto, tô lá sendo desafiado. Não é uma questão de, pô, segunda é aquele inferno, tenho trabalho. Pô, não, cara, tô lá, tô curtindo, é temas que vão estar me deixando e me levando à pessoa que eu quero me tornar. Então, bom, excelente, assim, aprendi muito nessa conversa, foi muito legal ter você aqui, assim, quase 50 estudantes, assim, super animados aí também, compartilhando e aprendendo muito com você. Quero saber se eu posso passar seu LinkedIn para eles aí conectar com você. Claro, sem dúvida nenhuma. Então excelente, Oliver. Pode falar. Só um último ponto, Thiago, sabe, da pergunta sobre quais são as grandes dificuldades. Muitas vezes você
muitas vezes vão acontecer coisas na empresa onde você estiver, ou no time que você participar, sabe? Coisas que você não concorda, né? E é normal que aconteça isso, sabe? Os times, as empresas, elas não funcionam no regime de democracia, nesse sentido que todo mundo tem que estar bem, não é. Então, uma avaliação que você tem que fazer é sempre que algo for contrário àquilo que você acredita e valoriza, né? Aquilo que você tem como base da tua formação, pula fora, sabe? Eu acho que isso é uma recomendação que eu daria mesmo, porque as empresas estão cheias de armadilhas nesse sentido, sabe? Então, fique sempre firme com relação àquilo que você acredita, àquilo que você valoriza, aquilo que os teus pais te ensinaram como valioso e importante para você viver uma boa vida e ser bom também, não só para você, mas, enfim, para as pessoas com quem você se relaciona. Então, nunca coloque essa parte da tua formação em jogo, sabe? Aquilo é para você e é para sempre. Não, sensacional. Muito obrigado mesmo, Oliver. Foi muito legal aí. O pessoal tá mandando aqui gratidão, obrigado. Tá bem feliz aí de ter tido você aí nessa conversa e aprendido. E quem sabe mais para frente a gente marca uma outra aí para se conectar ainda mais. Quem sabe presencialmente, né? Quando a gente sair dessa situação atual que a gente está vivendo, né? Sempre um prazer, viu, Thiago? Sempre um prazer. Vocês têm aqui um projeto que eu admiro demais e sempre que eu puder colaborar com vocês, super à vontade. Meu LinkedIn está sempre aberto também. Eu costumo responder as mensagens, então fiquem super à vontade para me acessar se vocês quiserem. Combinado. Obrigado, hein? Aproveita aí o fim de semana. Valeu, fantástico você também. Você. Grande abraço, Oliver. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.